Ela estava deslumbrante no vestido branco, caminhando em direção ao altar enquanto 300 convidados sorriam emocionados. Mas quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, foi ela mesma quem levantou a mão. O que saiu da boca da noiva nos próximos 60 segundos destruiu não apenas o casamento, mas revelou uma verdade que ninguém ali imaginava. 3 famílias desmoronaram. Um império de mentiras desabou. E tudo começou com 4 palavras: eu preciso confessar algo. Meu nome é Rafael Andrade, tenho 32 anos, e hoje deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Deveria. Mas estou aqui, sozinho neste apartamento vazio, tentando processar o que aconteceu há apenas 6 horas atrás. Preciso contar essa história, nem que seja apenas para tentar entender como tudo desmoronou tão rápido. Conheci Melissa há 4 anos em uma conferência de arquitetura em Gramado. Eu era um arquiteto em ascensão, ela trabalhava como gerente de projetos em uma construtora de luxo. A conexão foi instantânea. Melissa era inteligente, ambiciosa, tinha aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Cabelos castanhos sempre impecáveis, olhos verdes que pareciam ver através de você. Ela era perfeita. Perfeita demais, como descobri hoje. Nosso relacionamento foi um conto de fadas moderno. Jantares sofisticados, viagens para a Europa, apresentações para as famílias que correram melhor do que eu poderia imaginar. Minha mãe adorou Melissa imediatamente. Meu pai, sempre cético com meus relacionamentos, aprovou sem reservas. Os pais dela, Eduardo e Márcia, me receberam como filho que nunca tiveram. Eduardo era dono de uma rede de concessionárias, um homem imponente e bem-sucedido. Márcia era delicada, sempre preocupada em agradar a todos. Depois de 2 anos namorando, pedi Melissa em casamento durante uma viagem a Paris. Organizei tudo nos mínimos detalhes, uma mesa privativa no topo da Torre Eiffel, violinistas, o anel que havia pertencido à minha avó. Quando ela disse sim, chorou tanto que pensei que fosse desmaiar. Agora me pergunto se eram lágrimas de felicidade ou de culpa. Os 2 anos seguintes foram dedicados a planejar o casamento perfeito. Melissa queria algo grandioso, e eu fiz questão de realizar cada detalhe do seu sonho. Reservamos o espaço Quinta do Lago, um lugar deslumbrante com jardins extensos e um lago ao fundo. 300 convidados. Buffet de primeira linha. Banda ao vivo. Flores importadas. Gastamos o equivalente a um apartamento de luxo naquela festa. A semana que antecedeu o casamento foi caótica. Melissa estava estranha, mais distante que o normal. Atribuí ao estresse dos preparativos finais. Ela mal dormia, vivia ao telefone, tinha crises de ansiedade do nada. Sua melhor amiga, Júlia, estava sempre ao seu lado tentando acalmá-la. Várias vezes tentei conversar, perguntar o que estava acontecendo, mas Melissa desconversava, dizia que era só nervosismo natural de noiva. Na noite anterior ao casamento, tivemos o jantar de ensaio. Melissa bebeu mais vinho do que deveria. No meio da festa, ela me puxou para um canto do jardim e segurou meu rosto com as 2 mãos. Seus olhos estavam úmidos. Rafael, eu te amo tanto. Você sabe disso, não sabe? Disse que sim, é claro. Não importa o que aconteça, lembra que eu sempre te amei. Sempre. Aquelas palavras eram estranhas, tinham um tom de despedida que me incomodou, mas novamente atribuí ao estresse e ao álcool. Chegou o grande dia. Acordei cedo no hotel onde estava hospedado com meus padrinhos. Meu irmão mais novo, Lucas, estava mais animado que eu. Meu pai apareceu com aquele sorriso orgulhoso que raramente mostrava. Vestimos os mukingins, tiramos fotos, brindamos com uísque. Eu estava nervoso, mas era um nervosismo bom, expectante. Em algumas horas, Melissa seria minha esposa. Chegamos ao espaço Quinta do Lago ao meio-dia. O lugar estava transformado. Arranjos florais brancos e dourados por toda parte, cadeiras decoradas com tecidos elegantes, um corredor central coberto com pétalas de rosas. O altar foi montado em frente ao lago, com um arco monumental coberto de flores. Era cinematográfico. Os convidados começaram a chegar. Amigos da faculdade, colegas de trabalho, familiares que não via há anos, sócios do escritório, clientes importantes. A família de Melissa ocupava o lado esquerdo, minha família o direito. Todos elegantemente vestidos, sorrindo, tirando fotos, comentando sobre como estava tudo perfeito. Às 15 horas em ponto, eu e meus padrinhos nos posicionamos no altar. O padre Augusto, um homem de 60 anos que conhecia minha família há décadas, estava radiante. A banda começou a tocar a música de entrada. Primeiro vieram as madrinhas de Melissa,
depois meus padrinhos. Finalmente, as portas principais se abriram para a entrada da noiva. E lá estava ela. Melissa apareceu no braço do pai, e o mundo pareceu parar. O vestido era uma obra de arte, tomara que caia em renda francesa, cauda de 3 metros, véu longo que flutuava com a brisa leve da tarde. Ela estava absolutamente deslumbrante. Mas algo em seu rosto me deixou inquieto. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado segundos antes. Ela segurava o buquê com tanta força que os dedos estavam brancos. Eduardo, seu pai, caminhava ao lado dela com o peito estufado de orgulho. Mas Melissa parecia estar se movendo no piloto automático. O sorriso não chegava aos olhos. A cada passo, ela olhava para os lados, para os convidados, para a família, como se estivesse se despedindo de algo. Quando chegaram ao altar, Eduardo me entregou a mão de Melissa. Cuide bem da minha princesa, disse ele com a voz embargada. Eu prometi que cuidaria. Melissa subiu os 3 degraus até o altar e ficou de frente para mim. Suas mãos tremiam. Está tudo bem, sussurrei. Ela apenas assentiu, mas lágrimas já começavam a se formar em seus olhos. O padre Augusto deu início à cerimônia com aquele discurso tradicional sobre o casamento, sobre amor, compromisso e fidelidade. Eu mal prestava atenção nas palavras. Estava hipnotizado olhando para Melissa, tentando decifrar aquela expressão no rosto dela. Algo estava errado, profundamente errado, mas eu não conseguia identificar o que. Chegou o momento dos votos. Eu tinha escrito os meus em um papel que guardei no bolso do paletó, mas decidi improvisar. Segurei as mãos de Melissa e comecei a falar sobre como ela havia mudado minha vida, sobre como me fez acreditar em almas gêmeas, sobre como mal podia esperar para construir uma família com ela. Minha voz falhou algumas vezes. Algumas pessoas na plateia começaram a chorar. Melissa me olhava fixamente enquanto eu falava, e as lágrimas desciam livremente pelo seu rosto. Quando terminei, o padre Augusto se voltou para ela. Melissa, seus votos. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Fechou os olhos, respirou fundo. Rafael, eu. Sua voz tremeu. Eu te amo tanto. Tanto que dói. Foi então que o padre Augusto chegou naquela parte da cerimônia que normalmente é apenas uma formalidade. Se alguém aqui presente souber de algum impedimento para este matrimônio, ele disse com aquela voz solene, que fale agora ou se cale para sempre. Silêncio absoluto. 300 pessoas em completo silêncio. Até os pássaros pareceram parar de cantar. Eu estava prestes a sorrir. Aquele momento de tensão dramática artificial que sempre aparece nos filmes estava passando e logo estaríamos casados. Mas então Melissa levantou a mão. Devagar, como se o braço pesasse toneladas, ela ergueu a mão direita. O buquê caiu no chão com um baque surdo. Um murmúrio perplexo percorreu a multidão. O padre Augusto franziu a testa, confuso. Eu dei uma risada nervosa, achando que era algum tipo de piada. Melissa, o que você está fazendo? Ela me olhou nos olhos, e o que vi ali foi puro desespero. Eu preciso confessar algo, disse ela, e sua voz ecoou pelo sistema de som para que todos os 300 convidados pudessem ouvir perfeitamente. Eu não posso casar com você guardando esse segredo. Você merece a verdade. Todos merecem a verdade. Meu coração começou a disparar. Melissa, do que você está falando? Tentei segurar sua mão, mas ela se afastou. Ela virou para encarar a plateia, para encarar todas aquelas pessoas que haviam vindo celebrar nosso amor. Há 8 meses, ela começou, e sua voz estava surpreendentemente firme agora. Eu traí o Rafael. O mundo desabou. Literalmente senti minhas pernas bambearem. Um grito abafado veio da plateia. Acho que foi minha mãe. Melissa continuou, implacável agora que havia começado. Foi uma noite apenas. Eu estava em São Paulo a trabalho. Bebi demais em um evento corporativo. Não é desculpa, eu sei. É só o que aconteceu. Eu não conseguia processar as palavras. 300 pessoas nos observando, e Melissa estava confessando uma traição no nosso casamento. Por que? Consegui dizer. Por que você está fazendo isso agora? Porque há mais, ela disse, e as lágrimas agora escorriam descontroladamente. Eu fiquei grávida. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre todos. Você podia ouvir o vento nas árvores. Eu descobri há 6 meses. Eu não sabia o que fazer. Estava com tanto medo de te perder, com tanto medo de decepcionar todo mundo. Meu pai se levantou da cadeira. A mãe de Melissa tinha a mão na boca, chocada. Eduardo estava branco como papel.
O que você fez? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Eu fiz um aborto, disse Melissa. Sozinha. Não contei para ninguém. Nem para Júlia. Nem para minha mãe. Eu pensei que poderia enterrar isso, seguir em frente, casar com você e esquecer que aquilo aconteceu. Ela caiu de joelhos ali no altar, soluçando. Mas eu não consigo. A cada dia que passa, eu acordo sufocando com a culpa. Eu olho para você e vejo a confiança nos seus olhos, e me odeio. Eu te amo demais para começar nosso casamento com essa mentira. A confusão explodiu. Pessoas levantando, gritando, conversando todas ao mesmo tempo. Minha mãe veio correndo até o altar. Rafael, meu filho. Márcia, a mãe de Melissa, subia os degraus aos tropeços. Melissa, o que você fez? Como você pôde? Eduardo estava paralisado no lugar, como se tivesse levado um tiro. Eu continuava lá, de pé, olhando para aquela mulher ajoelhada no chão com um vestido branco espalhado ao redor dela, e não conseguia sentir nada. Era como se meu cérebro tivesse desligado para me proteger. O padre Augusto pôs a mão no meu ombro. Meu filho, eu sinto muito. Melissa levantou os olhos para mim. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu não espero perdão. Mas eu precisava que você soubesse a verdade antes de me tornar sua esposa. Você merece alguém honesto. Alguém que não seja quebrada como eu. Quebrada. Finalmente minha voz voltou, mas estava irreconhecível, rouca e cortante. Você destruiu tudo. Tudo. Não apenas o casamento. Você destruiu minha confiança, minha família, nossa vida inteira que construímos juntos. E você escolheu fazer isso aqui, na frente de todo mundo. Minha voz foi aumentando até que eu estava gritando. Você não conseguia ter me contado em particular? Teve 8 meses para isso. Eu tentei, ela gritou de volta, ainda de joelhos. Deus sabe que eu tentei. Mas toda vez que ia falar, eu via seu rosto, via o quanto você estava feliz, e eu travava. Eu sou uma covarde, Rafael. Eu sempre fui. Lucas, meu irmão, me puxou para o lado. Vamos sair daqui. Você não precisa passar por isso aqui. Mas eu não conseguia me mover. Estava cravado no lugar, olhando para aquela cena surreal. A mulher que eu amava, que eu ia jurar amar para sempre, acabará de explodir nossas vidas em pedaços. Eduardo finalmente reagiu. Subiu ao altar com uma fúria que nunca tinha visto nele. Levanta, ordenou para Melissa. Levanta agora. Ela obedeceu, cambaleante. Eduardo olhou para mim com uma mistura de vergonha e raiva. Rafael, eu não sei o que dizer. Eu não tenho palavras. Ninguém tem, respondi friamente. Tirei o paletó, peguei as alianças que ainda estavam com o padre e as joguei no chão. O casamento acabou. Todos podem ir para casa. Comecei a descer os degraus do altar. Rafael, espera! Melissa gritou atrás de mim. Por favor, só me escuta. Me virei para ela uma última vez. Não há nada mais para escutar. Você disse tudo. Na frente de 300 pessoas, você disse absolutamente tudo. Olhei para aquele vestido branco, para aquele cenário de conto de fadas que custou uma fortuna. Você sabe o que mais dói? Não é nem a traição. É que você me tirou a escolha. Talvez se você tivesse me contado em particular, se tivéssemos conversado, eu pudesse ter encontrado uma forma de processar isso, de talvez até perdoar eventualmente. Mas você transformou o dia que deveria ser o mais feliz da minha vida no meu pior pesadelo público. Desci do altar e caminhei pelo corredor central. Os convidados se afastavam à medida que eu passava, como se eu fosse contagioso. Alguns olhavam com pena, outros com choque, outros desviavam o olhar envergonhados. Minha mãe correu atrás de mim, mas fiz sinal para que não viesse. Precisava sair dali. Do lado de fora, o estacionamento estava cheio de carros decorados, inclusive o nosso, um Mercedes conversível com latas amarradas e recém-casados escrito nos vidros. Que piada cruel! Entrei no meu carro particular, liguei a ignição e saí dali em alta velocidade. Dirigi sem destino por horas. O celular tocava sem parar. Dezenas de mensagens entrando. Desliguei o telefone. Quando finalmente parei, estava em um mirante isolado que dava vista para a cidade. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Lindo e ao mesmo tempo devastador, porque eu deveria estar em uma festa de casamento agora, dançando a primeira dança com minha esposa. As horas seguintes foram um borrão. Em algum momento,
Voltei para o apartamento que dividia com Melissa. Ou que dividia. Ela não estava lá. Comecei a jogar as coisas dela em malas, caixas, qualquer coisa. Roupas, sapatos, cosméticos, livros. Queria cada traço dela fora dali. Quando terminei, eram quase 3 da manhã. Me joguei no sofá e finalmente deixei as lágrimas virem. Chorei por tudo que perdemos. Pelos planos que fizemos. Pelas crianças que nunca teríamos. Pelas viagens que não faríamos. Pelo envelhecer juntos que não aconteceria. Chorei pela traição, pelo bebê que ela gerou com outro homem, pela escolha que ela fez sozinha. Chorei pela humilhação pública, por ter que enfrentar todos aqueles olhares piedosos. Mas principalmente, chorei pelo fim do amor. Porque por mais que ela tenha me traído, por mais que tenha me mentido, uma parte de mim ainda a amava, e isso doía mais que todo o resto. O telefone, que eu havia ligado novamente, tocou. Era Júlia, a melhor amiga de Melissa. Atendi. Rafael, eu só queria dizer que eu não sabia de nada. Juro por Deus que ela não me contou nada. Sua voz estava carregada. Ela está aqui comigo agora. Está completamente destroçada. Destroçada? Repeti com uma risada amarga. Ela está destroçada. E eu? Como eu deveria estar? Houve uma pausa. Ela quer falar com você. Pode ser. Não. Agora não. Talvez nunca. Desliguei. Nos dias que se seguiram, os detalhes do que aconteceu começaram a se espalhar como fogo. As redes sociais explodiram com especulações. Alguns convidados tinham filmado a confissão. O vídeo viralizou. Milhares de comentários debatendo se Melissa foi corajosa ou cruel, se eu deveria perdoar ou não, teorias sobre quem seria o pai da criança. Nossa tragédia privada virou entretenimento público. Meus pais tentaram me visitar, mas pedi espaço. Recebi mensagens de apoio de amigos, mas também algumas mensagens estranhas sugerindo que eu deveria ter percebido sinais ou que mulheres não traem sem motivo. Essas últimas me enfureceram de uma forma que não sabia ser possível. Uma semana depois do casamento que nunca aconteceu, Melissa apareceu na porta do apartamento. Ela estava diferente. Mais magra, pálida, olheiras profundas. Usando moletom e sem maquiagem, nada como a Melissa impecável que eu conhecia. Eu vim buscar minhas coisas, disse ela com a voz fraca. Estão todas aqui. Apontei para as caixas empilhadas na sala. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se visse o lugar pela primeira vez. Rafael, podemos conversar? Por favor. Só alguns minutos. Eu queria dizer não. Queria mandá-la embora e nunca mais vê-la. Mas uma parte de mim, aquela parte ainda estupidamente apaixonada, precisava entender. 5 minutos. Sentamos no sofá, mantendo distância entre nós. Melissa olhava para as próprias mãos. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Eu destruí o melhor homem que já conheci. Mas eu precisava que você soubesse por quê. Ela respirou fundo. O homem com quem traí era o Daniel. Daniel. O nome caiu como uma bomba. Daniel era primo de Melissa, ou mais especificamente, filho de um tio distante. Eles tinham crescido juntos, eram próximos quando crianças. Daniel. Repeti, incrédulo. Seu primo Daniel. Ele não é meu primo de sangue, ela se apressou em dizer. É filho do segundo casamento do meu tio. Não há laços sanguíneos. Mas sim, o Daniel que você conheceu nas festas de família. As peças começaram a se encaixar de forma doentia. Sempre houve algo entre vocês. Não, ela protestou. Não era assim. Nós éramos apenas amigos. Mas naquela noite em São Paulo, ele estava lá, na mesma conferência. Nós bebemos, conversamos sobre os velhos tempos, e foi como se todas as minhas pressões, todos os meus medos sobre o casamento, sobre não ser boa o suficiente para você, simplesmente transbordaram. Eu fiz a pior escolha da minha vida. E o bebê? Você teve certeza que era dele? Ela sentiu, lágrimas caindo novamente. Eu fiz um teste de paternidade discreto. Era dele. E quando contei para Daniel, ele disse que eu deveria fazer um aborto. Que aquilo destruiria as famílias. Ele é casado, Rafael. Tem 2 filhos pequenos. Ele me deu dinheiro e disse para resolver o problema. Cada palavra era uma facada. E você resolveu. Sozinha. Sozinha, ela confirmou. Foi a experiência mais solitária e terrível da minha vida.
Eu entrei naquela clínica me odiando, e saí me odiando ainda mais. Mas eu pensei que era a única saída. Eu não poderia ter um filho de outro homem enquanto planejava me casar com você. Você poderia ter me contado, eu disse, minha voz mais calma agora, mas ainda fria. Eu sou um adulto, Melissa. Eu mereço saber sobre decisões que afetam minha vida. Eu sei. Eu estava com tanto medo de te perder que acabei te perdendo do jeito mais espetacular possível. Ficamos em silêncio por um tempo. Finalmente perguntei, por que no altar? De todas as formas de me contar, por que você escolheu a mais pública e humilhante? Ela limpou as lágrimas. Porque eu sou uma covarde. Porque eu sabia que se fosse em particular, talvez você me convencesse a continuar com o casamento. Talvez fossemos encontrar uma forma de você perdoar, de seguir em frente, e eu passaria o resto da vida sabendo que nosso casamento foi construído sobre uma mentira. Eu precisava queimar essa ponte de uma forma que não pudesse ser reconstruída. Parabéns, disse com ironia. Você conseguiu. Melissa se levantou. Eu vou embora agora. Estou me mudando para Brasília. Minha tia conseguiu um emprego para mim lá. Vou recomeçar longe daqui, longe de você, longe de toda essa bagunça que criei. Ela pegou 2 caixas. Volto depois para buscar o resto. Na porta, ela se virou uma última vez. Rafael, eu espero que um dia, talvez anos no futuro, você consiga entender que tudo o que fiz no altar foi porque eu te amava demais para te enganar. Eu te amava demais para te fazer jurar fidelidade quando eu já havia quebrado a minha. Se você realmente me amasse, respondi, teria me contado antes de eu gastar 2 anos planejando um casamento. Antes de convidar 300 pessoas. Antes de fazer meus pais investirem suas economias naquela festa. Seu timing não foi amor, Melissa. Foi crueldade. Ela não respondeu. Apenas assentiu, derrotada, e saiu pela porta. Foi a última vez que a vi pessoalmente. Os meses seguintes foram sobre reconstrução. Cancelei o aluguel do nosso apartamento e me mudei para um lugar menor, mais impessoal. Voltei a mergulhar no trabalho com uma intensidade obsessiva. Projetos que costumava delegar, agora eu fazia pessoalmente. Trabalhava até tarde, chegava cedo, evitava pensar, evitava sentir. Descobri através de um amigo em comum que o casamento de Daniel também havia terminado. Aparentemente, quando a esposa dele viu o vídeo viral da confissão de Melissa e reconheceu o nome, confrontou o marido. Ele confessou tudo. Mais uma família destruída. Eduardo, o pai de Melissa, tentou me ligar várias vezes. Finalmente atendi em uma dessas ligações. Rafael, eu preciso te pedir desculpas. Como pai, eu falhei em criar uma filha que tivesse coragem de enfrentar seus erros de forma adequada. Márcia e eu estamos devastados. Disse a ele que não havia nada que pudesse fazer agora, que o que estava feito. Ele concordou e disse que se eu precisasse de qualquer coisa, era só ligar. Nunca liguei. Passaram-se 6 meses. Comecei a fazer terapia, finalmente aceitando que não poderia processar tudo sozinho. A terapeuta me ajudou a separar a traição do momento da confissão. Ela te traiu, e isso é terrível, disse ela. Mas a confissão, por mais maltimento que foi, veio de um lugar de não querer construir uma vida inteira sobre mentiras. São 2 coisas diferentes. Não sei se concordo completamente, mas comecei a ver nuances onde antes só via preto e branco. Melissa fez escolhas horríveis, mas a última escolha, confessar na hora mais crítica, talvez tenha sido a única honesta que ela fez em 8 meses. Hoje, quase um ano depois daquele casamento desastroso, recebi uma carta de Melissa. Ela escreveu à mão, várias páginas. Contava sobre a vida em Brasília, sobre a terapia que também estava fazendo, sobre como ainda carrega a culpa todos os dias. Terminava dizendo, eu não espero resposta, e certamente não espero perdão. Apenas queria que você soubesse que não passa um dia sem que eu deseje ter feito tudo diferente. Não a confissão, essa foi a única coisa certa que fiz. Mas tudo que levou até ela. Você merecia melhor. Você ainda merece melhor. Espero que esteja encontrando a paz que me roubou. Com carinho e remorso eterno, Melissa. Não respondi a carta. Talvez um dia responda. Ou talvez não. O que descobri nesse processo todo é que perdão não é obrigatório. Nem sempre é possível ou desejável. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. E está tudo bem. Estou reaprendendo quem sou sem Melissa. Redescobri hobbies antigos. Reconectei com amigos que havia negligenciado.
Até saí em alguns encontros, embora nada sério ainda. A confiança é algo que vai levar tempo para reconstruir. Às vezes acordo no meio da noite e ainda penso naquela cena, Melissa no altar, vestido branco, levantando a mão. Os 300 rostos chocados. O buquê caindo no chão. E me pergunto, se ela tivesse me contado em particular, teríamos nos casado mesmo assim? Teríamos encontrado uma forma de superar? Ou o resultado seria o mesmo, apenas menos público? Nunca saberei. E talvez seja exatamente esse o ponto. Melissa me tirou a escolha, mas ao fazê-lo, me libertou de uma vida baseada em mentiras. Foi o presente mais cruel que alguém já me deu. A verdade no altar destruiu um casamento antes que ele começasse. Mas talvez tenha salvado anos de uma mentira muito maior. E embora a dor ainda esteja aqui, menos intensa mas sempre presente, eu sobrevivi. Estou reconstruindo. Estou seguindo em frente. E talvez seja isso o que importa no final.